E o paradesportivo foi conversar aí com o doutor Leonardo Mota, ele que é médico da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino e Feminino e passou por uma situação inusitada que marcou com certeza a carreira não só como médico da Seleção Brasileira, mas sim a sua carreira no geral como médico. Para quem não está familiarizado com a situação, o doutor Leonardo foi um dos médicos chamados para atender o atleta belga que passou mal durante as Paralimpíadas. Ele mesmo vai contar essa história. Como que você foi acionado para atender o tenista belga? Então, eu estava no departamento médico do prédio do Brasil e o departamento fica no segundo andar e o assistente técnico da Seleção Brasileira de Vôlei sentado, ele me viu na varanda e me falou: doutor, preciso de ajuda que estão fazendo uma reanimação aqui num cara que está caído no prédio vizinho. E como esse prédio vizinho era compartilhado com a parte da nossa delegação, eu, eu inicialmente pensei que era alguém nosso. E aí eu fui imediatamente para prestar esse socorro. Qual foi a sensação após ver que o atleta estava bem e recuperado? E principalmente, como foi para você saber que de certa forma foi responsável pela conquista da medalha de ouro dele? Foi tudo muito rápido e quando a gente conseguiu prestar o apoio e vê-lo recuperar, é um sentimento de muita gratidão, de tudo que você estudou, tudo que você fez, tudo que você se propôs a fazer na vida, ele refletiu em prol daquela pessoa que naquele momento estava precisando de muita ajuda. Então, não tem nada mais gratificante para o médico do que salvar a vida de uma pessoa, seja de um paciente, de um atleta ou qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda naquele momento. Então foi muito bom porque nós tivemos a ajuda de outras pessoas da equipe brasileira, nós tivemos a ajuda de médicos da Alemanha, todo mundo em prol de salvar a vida do belga, fazendo cada um pouco, né? Uns pegaram acesso, outros colocaram ele na maca, e quando a gente viu ele acordando, que ele estava voltando ao seu estado de consciência, a felicidade foi enorme. Agora, a seleção de vôlei está em um período de descanso, se recuperando do jet lag e tudo mais. Nesse período, em que os atletas estão de folga, como funciona a parte técnica? Como que a equipe médica, por exemplo, atua? O nosso contato com os atletas da seleção é permanente. Nós temos grupos de WhatsApp, depois que cada um volta para o seu estado de origem, nós mantemos contato, eles sempre informam a condição médica, se vão ser submetidos a algum procedimento cirúrgico, como é que está o tratamento das lesões, os medicamentos que eles tomam por causa da preocupação com o antidoping. Então, como são atletas que já figuram frequentemente na seleção, a gente já tem um contato mais próximo. Então, a gente eles sempre mandam mensagens, sempre tiram dúvidas. E aí, todas as vezes que precisam de algum exame, eu sempre consigo mandar, né, por meio eletrônico, de tal sorte que quando chega nas competições, eles já estão bem com seus quadros clínicos bem definidos, pronto para os treinadores utilizarem da melhor forma possível em quadra. Como foi que você escolheu a área da saúde e como é que você foi parar na seleção brasileira de vôlei? E, claro, um pouquinho dos planos para o futuro. Bom, eu comecei no esporte paralímpico em 2012. Minha primeira modalidade foi o basquete em cadeira de rodas. Mas na seleção de vôlei eu comecei em 2015 no Pan-Americano de Toronto. Eu fui convocado pelo Comitê Paralímpico e o médico que estava acompanhando a seleção de vôlei ele não pôde ir para o PAN por causa do nascimento do filho dele. Então eu, por ter sido ex-atleta de voleibol, amador,
acabei por afinidade entrando na seleção de vôlei. E nessa competição em questão, o Brasil conquistou o ouro com masculino e a prata com feminino. E desde então partiu o convite. Então voltei na Rio 2016, depois no Campeonato Mundial em 2018, na Copa América, Pan-Americano em Lima e culminou com a Olimpíada de Tóquio, né, 2020, que foi adiado para 2021. Então eu entrei no esporte paralímpico por um convite do Dr. Roberto Vital, que é o chefe do Departamento Médico do Comitê Paralímpico Brasileiro, que lá em 2012 me deu a oportunidade de conhecer o movimento e acompanhar a seleção de basquete em cadeira de rodas. E desde então eu não parei mais. Passei pelo basquete, fiz missão com a esgrima, mas em 2015 surgiu o primeiro contato com o vôlei sentado e desde então eu não parei mais. E depois que assumiu o presidente Ângelo, em 2016, ele me deu um voto de confiança de ser o médico titular da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. E venho assumindo essa missão desde então, sempre com muito profissionalismo, com muita lealdade ao presidente. Ficou um pouco conturbado, afinal, a vida de médico é atribulada, como todos nós sabemos, mas deu para entender o finalzinho aí, que até 2024. Mais uma vez, Para Desportivo agradece imensamente ao Dr. Leonardo Mota por nos conceder essa entrevista e agradece imensamente à Confederação Brasileira de Voleibol Sentado, que permitiu essa entrevista, que permitiu esse contato. Então, os nossos mais sinceros agradecimentos. E reitero, precisando do Paradesportivo, nós estamos aqui.